Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje eu vou trazer um estudo aqui um pouco polêmico, né, sobre o dízimo. Vou colocar um vídeo de dois vídeos aí de dois pastores. Tem muitos outros, mas eu trouxe dois em especial. E vou trazer a minha reflexão em base a isso no contexto bíblico. Dízimo você entrega lá, mas a oferta você dá no culto. Eu ensino qualquer membro da minha igreja. Se for na igreja batista, presbiteriana, metodista, outra Assembleia de Deus, Universal, Igreja da Graça, vai lá no culto, dê uma oferta. Você não está dando para a igreja, você está dando para Deus. Vamos agora à primeira pergunta. Missionário, eu gostaria de saber a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo. Isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Fala outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. A palavra é forte, Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Então a pessoa que não dá a Deus daquilo que ela recebe, em forma de salário, presente, ajuda, mesada, a 10ª parte, ela está roubando a Deus. Vocês viram aí, né? Essa é o discernimento deles da coisa, né? Vamos lá. Como o R.R. Soares citou aí, Malaquias capítulo 3, eu vou ler aqui do versículo 8 até o versículo 10. E diz o seguinte: Pode o homem enganar o Senhor seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Então vejam, quando Deus fez a divisão da terra de Canaã, ele dividiu ela em 12 tribos. 11 tribos ganharam pastagens, terras, gado, agricultura, para que pudesse produzir. A tribo de Levi, ela não ganhou terra, ela não ganhou nada disso. Ela ficou responsável por cuidar do templo. Então, todas as 11 tribos, elas tinham que dar 10% da sua produção, tanto de gado como de agricultura, de qualquer coisa, para a tribo de Levi. Somando assim, eu produzo 100% cada tribo. Dando 10%, cada tribo ia ficar com 90% da sua produção para o seu consumo ali, né? E a tribo de Levi, como ia ganhar de 11 tribos 10% de cada, ia ficar com 110% das produções do total. Então, ela ia ficar com 20% a mais que as outras tribos. Por isso, ela era responsável por cuidar do templo, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, esse é o dízimo da Bíblia. Nunca foi dito dinheiro aqui. Era alimento para cuidar das pessoas, para cuidar de verdade. Agora, os pastores que são milionários, multimilionários, cheios de mansões aí, tudo, olha, se eu for colocar aqui o que os caras têm, as fazendas que os caras têm aqui, é um absurdo. Isso não vai vir ao tema, né? O que eu quero dizer é o que é o dízimo bíblico e o que é o que os pastores falam hoje. Eles têm a audácia de dizer que você está roubando de Deus, distorcendo a palavra aqui. Que quem não dá o dízimo, o dinheiro para a igreja, está roubando de Deus. Cara, se os pastores tivessem o intuito de ter só para o seu sustento, para ali os gastos, né, do templo, aluguel, água, luz, né, imposto, não sei, né, o IPTU, eles iam trazer as contas mensais, apresentar toda a congregação ali, ó, deu 20 mil aqui, aos irmãos que puderem ajudar com qualquer quantia, nós vamos aceitar, começando por quem pode ajudar um pouco mais, deixando aqueles se necessitados, ou quem não pode ajudar não ajude. Até a gente quitar as dívidas e o salário do pastor, eu trabalho só para isso, um salário aí de 5 mil reais, que dá para viver, né, mais ou menos bem, tá bom. Eu acho que estava bom, justo, mas eles fazem isso não. Eles querem quanto mais, melhor, e diz que isso é em prol da igreja, mas diga em que eles ajudam a igreja. Os caras que arrecadam milhões por mês ali e ajudam às vezes uma pessoa para dizer que fez um bom ato. Pelo amor de Deus, cara. Isso é um absurdo, são milhões de reais. Vamos lá, agora vamos ver o que Jesus tem a dizer pra gente em relação a isso, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 21. Preste atenção que Jesus vai falar aqui. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Eles queriam botar Jesus em contradição, veja só. Enviaram seus discípulos, não os discípulos de Deus, tá? Os fariseus enviaram os discípulos dele para tentar contradizer Jesus.
enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus e em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário, que era a moeda da época lá do Império Romano. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? Na moeda, né? Responderam-lhe: De César. Disse Jesus então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então vejam, se o imposto, o dinheiro é de César, e ele fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus são as boas obras, os dons espirituais, a palavra, a perseverança no bem, fazer o bem sem olhar a quem, como Jesus fazia, né? É fazer a vontade de Deus inteiramente, gente. Em tudo que é bom, se livrar do mal e do que é ruim. Isso é dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Aí um pastor vem e fala para você que se você não dá dinheiro para a igreja, você está roubando de Deus. Jesus deixou claro aqui que o dinheiro é de César, ou seja, dos governos, dos governantes terrenos, e você não percebeu ainda, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, deixando claro que o dinheiro não tem nada a ver com Deus. E aí esses malditos desses pastores vêm falar para você que você está roubando de Deus porque você não dá oferta. Cuida da tua casa, usa o teu dinheiro para o benefício da tua família. Se tu vê alguém necessitado e tu pode ajudar com a cesta básica, com qualquer coisa, faz do teu coração. Entendeu? Porque Deus olha o que tu está fazendo agora. Não dá na mão desses pastores malditos, que todos vão pagar por tudo que estão fazendo, comercializando a palavra de Deus, colocando Deus como um estelionatário. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Isso eu posso dizer para vocês com certeza. Eu tenho esse canal aqui há 5 anos, eu trabalho, eu sou entregador, tenho um carro velho, meu carro vive mais na oficina do que funcionando. Mas eu faço o meu trabalho para sustentar minha família e quando eu acho tempo, eu venho estudar a Bíblia. Eu passo dias estudando um tema para vir aqui fazer um vídeo para vocês. E eu podia estar pedindo dinheiro, Pix aqui, como muitos outros canais fazem, que pregam a palavra e mesmo assim a minha chave Pix eu nunca pedi. Nunca pedi dinheiro aqui, nunca pedi like, inscrição, nada. Porque eu não estou aqui para minha glória, não. Tudo que eu faço aqui é para honra e glória do Senhor. Porque se Ele tem um chamado para mim e eu não obedeço a esse chamado, Ele vai me punir e eu sei que vai. Entendeu? Então o que eu faço aqui é simplesmente para que Deus olhe a minha obra, olhe os meus atos e perdoe os meus pecados. Porque como Paulo diz, né, se nós dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Eu sou um pecador. E eu faço tudo para que Deus veja e me perdoe os meus pecados, os meus erros do dia a dia, os meus erros do passado, que eu tenho muita coisa para me arrepender. Todos nós temos. Mas não acredite nessas conversas desses pastores. Faça tudo o que você puder do seu coração e se você puder ajudar alguém, ajude. Mas não ajude igreja que você vê que não faz nada por aqueles que estão realmente necessitando e só para uso próprio daquilo que arrecadam para o bem próprio. Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa mensagem, esse recado. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.